Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. No livro de Jó, capítulo 19, verso 25, está escrito assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essa é a nossa bendita esperança, por isso que o quarteto acabou de cantar: breve Jesus voltará. O nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aquele que veio a este mundo, viveu como ser humano, mas nunca pecou, nunca condescendeu com o mal e por isso morreu em nosso lugar, deu a sua vida em nosso lugar. Ele também ressuscitou em glória. Ele está assentado à direita do Pai, Ele está intercedendo por nós no santuário celestial e Ele virá para buscar os seus filhos. Creia na palavra do Senhor. Foi Jesus quem prometeu que Ele voltará a este mundo e se Ele prometeu, assim será. Porque a palavra do Senhor é fiel, o seu testemunho é verdadeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Mantenha firme a sua confiança em Deus. Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E é bom estar com você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. O quarteto vai seguir cantando, louvando o nome de Deus. Nós vamos assistir a um testemunho de uma pessoa que tem sido usada por Deus como líder, orientando as pessoas no caminho do Senhor. E como é bom quando nós temos líderes que são pessoas consagradas a Deus, tementes ao Senhor, sinceras, e que por palavras e por exemplo nos inspiram. E eu vou ter o prazer hoje de compartilhar com você a segunda reflexão com base na história de Neemias, um grande líder do povo de Deus no passado, que além de ser muito trabalhador e dedicado, também era um homem simples e completamente dependente de Deus, um homem espiritual, um homem de oração.
Estamos juntos, já está no ar o seu programa A Voz da Profecia. Fala com amor, ensinando sempre o bem. Seu sincero olhar me cativou. Seus gestos meigos transmitem tanta paz aos cansados corações ao seu redor. Ele diz que veio aqui para nos salvar, preparar-nos para um reino de amor. No céu, lugar de paz, eu seguirei. Jamais o deixarei. O meu viver se transformou. Para sempre seguirei ao meu Senhor. O mar ele acalmou, sobre as águas caminhou. Oh, quantos milagres Ele fez. O caráter de seu Pai a nós se revelou. Deu-nos o exemplo a seguir. Meu Jesus, sempre ao teu lado quero estar. Os teus passos seguirei até chegar ao céu, ganhar vida eterna. Eu seguirei meu mestre, onde quer que for, jamais o deixarei. O meu viver se transformou. Para sempre seguirei ao meu Senhor. Eu seguirei meu mestre, onde quer que for, jamais o deixarei. O meu viver se transformou. Para sempre seguirei ao meu Senhor. Você já parou para pensar nas pessoas à sua volta e o quanto você pode influenciá-las? Hoje nós vamos conhecer uma história lá de Rondônia, de um líder que entendeu que primeiramente teria que influenciar o seu lar. A influência do meu pai na questão espiritual, de liderança, lógico, ele sempre foi preocupado com a igreja, né? Eu cheguei aqui em 79. Eu trabalhava na Missão Costa Norte,
eu era comportor credenciado e eles me mudaram para cá. E eu cheguei aqui, comportava, nas horas vagas comecei a cuidar de igreja. Ele é um local, por exemplo, ele quando chegou aqui em Porto Velho, ele mudou para um bairro onde não existia igreja. E ele começou a dar os estudos bíblicos aí em redor, né? E pessoas se batizaram e ele fundou, essa foi a segunda igreja que ele fundou. 5 igrejas meu pai fundou. Quando foi em 85 eu vim para o Coab. Hoje eu estou com 37 anos naquela igreja, sempre como ancião. Ele não almejava assim muitas coisas materiais, né? Ele não tinha muita preocupação. O importante era que estava funcionando a família, lógico, né? Família focada no ministério de Deus, né? E isso aí é um exemplo muito grande, né? Então eu me dediquei muito à igreja, mas me dediquei à família, né? Muito me dediquei à família. Hoje eu me sinto feliz porque eu me batizei em 74 e o que me sustentou, em primeiro lugar, Deus, a comportagem e o culto familiar. Isso a gente percebe, né? Como filho, ele um pai presente, né? A gente percebeu que esse ministério, né, que ele desenvolveu traz influência para a gente começa a perceber, né? A disposição dele em estar voltado para as coisas espirituais, para salvar pessoas. Isso fica marcado e a gente continua esse espaço. É impossível não seguir esse mesmo caminho do nosso pai, de um exemplo, né? Às vezes era 5 horas da manhã e eu ia lá na cama dele, pegava ele nos braços, botava ali no sofazinho perto de mim, não chamava, mas ele tinha que fazer o culto ali junto comigo, né? A gente orava, que às vezes quando ele acordava, vocês estão fazendo culto? Aí ele ia fazer oração junto comigo. Aí eu pegava ele e colocava para ir dormir lá novamente. Às vezes eu viajava para comportar, mas quando lá onde eu estava, de manhã eu fazia minha oração lá, mas sabia que na minha casa, naquele momento, tinha alguém orando por mim. Né? Porque é um hábito, né? De manhã, à tarde, do mesmo jeito. Eu vou fazer minha oração aqui, mas lá em casa minha família está orando por mim. Né? E isso influenciou muito na vida dele, tenho certeza, né? Como o meu pai deixou um bom exemplo, né? Eu coloquei isso comigo. E aí nós começamos a praticar, como eu via meu pai fazendo em casa, o culto familiar, o culto matutino e vespertino, né? Começar o dia com Deus e terminar o dia com Deus, né? Isso é muito importante. O melhor remédio espiritual para uma família é o culto pela manhã e à tarde. Um líder não pode ser diferente no seu lar e na igreja, e também no seu ambiente de trabalho, por onde ele quer que vá, né? As pessoas precisam observar que existe uma liderança, que tudo isso começou com o meu pai como líder. Ele passava essa vantagem espiritual, né? O culto familiar em casa, e eu repassei isso para as filhas, né? Ele como fundador de igreja, plantava igrejas, né? E hoje eu frequento uma igreja que eu tive o prazer de também plantar essa igreja. Hoje eu me sinto feliz porque eu estou na 3ª ou na 4ª geração, todos na igreja. Não é uma bênção de Deus? É uma bênção de Deus. Filho, nora, neto, genro, bisneto, tudo na igreja. Maravilha, né? Graças a Deus, agradecer a Deus. Que legal, que bom. Quando a gente tem assim pessoas, né, que nos inspiram, que nos dão um bom exemplo, que nos lideram e nos conduzem na direção de Deus. Eu sei que há muita gente que assiste esse programa que também de alguma maneira exerce liderança espiritual. Sejam pastores, né, pastoras, ou então irmãos queridos, irmãos e irmãs voluntários, que também ajudam, auxiliam os pastores no cuidado dos membros da igreja e lideram de alguma maneira essas pessoas e procuram conduzi-las na direção de Deus. Deus abençoe todos esses nossos líderes, que são para nós uma inspiração, um exemplo. Claro que nós temos um líder maior,
Nós temos nossa inspiração maior, perfeita, plena, que é o Senhor Jesus Cristo, mas vivemos nesse mundo e nós sempre olhamos uns para os outros e influenciamos uns aos outros. Então, quando nós temos assim pessoas queridas que nos influenciam para o bem, nós louvamos a Deus pela vida e pelo testemunho destes queridos líderes. E eu tenho aqui nas minhas mãos já um presente para você. Esta revista, A Procura da Verdade. Esse é um material lindíssimo, preparado com muito carinho aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo para abençoar a sua vida. Olha, eu vou lhe mostrar aqui, são 15 temas bíblicos, todos eles apresentados de uma maneira muito bonita, muito clara, e eu tenho certeza que se você estudar esse material, você vai gostar muito. O primeiro tema é esse aqui, olha, Deus existe? Será que Deus existe mesmo? O segundo, por que devo confiar na Bíblia? E assim segue. São 15 temas, todos eles muito bem explicados, muito bem abordados, uma revista toda ela ilustrada, muito bonita. Eu tenho certeza que você vai gostar desse material e é um presente da Novo Tempo para você, completamente gratuito, tá bem? Você não paga nem a revista em si e nem mesmo o envio, é tudo gratuito. Quer receber? Entre nesse site, biblia.com.br. Faça seu pedido da revista A Procura da Verdade. Outra opção é você ligar para a gente em dia útil e horário comercial nesse telefone que você vê aí na sua tela. E ainda tem o WhatsApp, número 12982440077. Você pode mandar a mensagem agora dizendo assim, eu quero a revista A Procura da Verdade. Nossa equipe vai fazer contato com você, vamos pegar os seus dados, seu endereço e vamos enviar a revista gratuitamente para você. Vale a pena estudar a Bíblia? É na Palavra de Deus que nós encontramos o verdadeiro caminho que nos direciona para o Senhor e para a vida eterna. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, é coisa rápida. E eu já volto para nós seguirmos com o tema a respeito de Neemias. E hoje eu quero compartilhar com você algumas lições que a gente aprende com a vida desse grande líder do povo de Deus do passado. Fica aí que eu já volto. Estamos juntos aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Esse é o programa A Voz da Profecia e eu tenho o prazer nesse momento de compartilhar com você a Palavra de Deus, a Santa Bíblia. Mas como sempre, antes de nós abrirmos a Bíblia, nós oramos ao Senhor. Você pode orar comigo agora? Pense em Deus comigo. Pai querido, te louvamos, Senhor, por todas as tuas bênçãos. Tu és maravilhoso, Senhor. Eu te agradeço por estar mais uma vez aqui para ministrar a tua palavra e te peço, usa-me, Pai, para a tua glória, para nosso fortalecimento espiritual e que essa mensagem seja compreendida e bem recebida por todos. Eu te peço com gratidão, Senhor, no nome santo de Cristo. Amém. Amém, amém. Vamos dar sequência à história de Neemias, um grande homem de Deus no passado. Um homem que, na verdade, na história bíblica, ele se destaca por suas virtudes extraordinárias. No exílio, durante o reinado persa, vivendo como copeiro do rei Artaxerxes, Neemias foi informado do caos e abandono aos quais estava entregue a cidade de Jerusalém, a sua cidade de origem, a sua terra. Entristecido com a situação, após orar fervorosamente a Deus, Neemias solicitou ao rei Artaxerxes, rei da Pérsia, autorização para ele retornar à sua terra. Por uma graça especial concedida por Deus, foi designado governador da região da Judéia, lá da região de Jerusalém, de Israel. Nessa época, a Judéia estava sob o domínio persa. E a Bíblia diz que quando Neemias chegou a Jerusalém, diante do quadro deplorável, angustiado por conta da ausência de recursos para executar a reconstrução da cidade,
Neemias lançou-se sobre os seus joelhos em oração. Neemias buscou a Deus de todo o seu coração e logo ele começou a agir. Começou a colocar em prática o plano que Deus pôs no coração dele. Ele organizou o povo e liderou um grande mutirão. E quando os opositores, os inimigos apareceram, tentando criar obstáculos para a obra, Neemias declarou de maneira convicta: o Deus do céu é quem nos dará êxito, nos dará bom êxito, nos dará sucesso. Isso está no livro de Neemias, capítulo 2, verso 20. Foi no poder de uma fé confiante que Neemias conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém. Nós pensamos um pouco no programa da semana passada exatamente nesses aspectos. E eu quero hoje refletir com você com relação a qualidades de Neemias, que são um exemplo, são uma inspiração para nós. São exemplos, atitudes, palavras, conduta de um verdadeiro líder, de um homem de Deus. E como eu disse há pouco, eu sei que aqui no programa eu tenho a honra imerecida de ter muita gente que assiste essa mensagem todas as semanas e que também exerce liderança. E eu estou pensando agora especialmente em liderança espiritual, religiosa, liderança numa comunidade religiosa. Eu sei que muitos pastores me dão a honra de assistir às mensagens que eu prego aqui, pastores e pastoras, líderes das mais diferentes denominações religiosas, que têm também diferentes títulos, mas todos exercem função semelhante, exatamente de liderança espiritual. E eu sei também que tem muita gente que assiste que não é assim um líder da igreja de tempo integral, mas é um líder voluntário, homens e mulheres em todo o Brasil e mesmo no exterior. Eu espero que, ao pensarmos nessas qualidades desse grande líder do povo de Deus no passado, Neemias, que nós sejamos inspirados a seguir o exemplo dele. Bom, primeira característica de Neemias como líder: ele era um líder, ele era um homem muito espiritual. Quando Neemias recebe a notícia da situação do povo de Jerusalém, qual é a sua atitude, qual é a sua reação? Eu vou ler aqui para você. Esse mesmo verso li no programa da semana passada. Está escrito assim, Neemias, capítulo 1, verso 4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Quando Neemias ouve a notícia de que a cidade de Jerusalém estava em caos, ele diz que ele se assentou, lamentou, chorou por alguns dias e então ele diz: fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Neemias era um homem de oração, dependente de Deus. Neemias conhecia a Deus e confiava nele. Neemias tomava decisões após consultar a Deus. E você? Você também consulta a Deus antes de tomar decisões, antes de fazer suas escolhas? Ou você corre pedindo socorro somente depois que toma decisões erradas e, consequentemente, colhe as consequências? Ou quantas vezes nós deixamos de consultar a Deus primeiro, não é? Quantas vezes nós, em nosso orgulho, nossa arrogância, achando que sabemos das coisas, a gente deixa de consultar a Deus quando deveríamos fazer isso primeiro, e quando as coisas dão errado, quando as coisas não são como nós gostaríamos, então a gente corre para Deus pedindo a Ele que tenha misericórdia de nós. Primeiro Deus, sempre. Acredite, meu amigo, minha amiga, sem espiritualidade, você pode fazer grandes coisas de valor para os homens, mas não para Deus. Todos nós cristãos devemos ser pessoas espirituais, mas principalmente aqueles que exercem função de liderança. Deus olha direto para dentro, para o coração da gente.
E é aqui que nós somos encontrados, fiéis ou não. Para Deus, nossas motivações valem mais que nossas realizações. Para Deus, caráter vale mais que conhecimento ou competência. Você sabe que nós vivemos num mundo onde os homens buscam os melhores métodos, mas Deus procura melhores homens. Deus unge homens e não métodos. Os verdadeiros líderes do povo de Deus devem ser homens e mulheres espirituais consagrados ao Senhor, homens e mulheres que aprendam a viver em oração como Neemias, que consultam a Deus em todas as coisas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Quer ver mais uma qualidade de Neemias? A segunda, Neemias era um homem humilde. Quando Neemias ora, ele confessa a Deus o seu pecado e o pecado de seu povo. Eu vou ler aqui agora o verso 6. Neemias capítulo 1, verso 6. Está escrito assim: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Humildade para reconhecer as suas necessidades, suas fraquezas, suas limitações. Humildade para confessar os seus pecados. Veja, um bom líder chama, como a gente costuma dizer, o pecado pelo nome, mas o primeiro pecado que o bom líder chama pelo nome é o seu próprio. Ele confessa seu pecado ao Senhor, ele clama a Deus por misericórdia, não só para com a sua igreja, sua congregação, sua comunidade religiosa, mas em relação a si mesmo. Afinal de contas, todos nós somos pecadores. Eu estou pregando aqui agora na TV, falando para você com a Bíblia na minha mão, mas isso não significa que eu seja digno. Eu estou aqui pela graça e misericórdia do Senhor, porque eu sou pecador tanto quanto você. Eu estou aqui porque o Senhor, em sua infinita misericórdia, me permite esse privilégio, apesar de não ser digno de fazer isso. Mas eu preciso, e você precisa, nós todos, nós precisamos ter a humildade e a decisão de confessarmos nominalmente os nossos pecados ao Senhor e clamarmos a Ele por sua misericórdia. Nosso fracasso é resultado do nosso pecado. Nosso sucesso é fruto da bênção de Deus. Neemias sabia que por conta dos pecados dele e do seu povo, eles estavam sofrendo, vivendo circunstâncias muito adversas. Por outro lado, Neemias também sabia atribuir todo o sucesso a Deus. Aqui no capítulo 2, no verso 8, final do verso 8, quando Neemias começa a ter sucesso no seu empreendimento de ir a Jerusalém, reconstruir a cidade, Neemias diz assim: e o rei me deu tudo aquilo que eu pedi por conta da bondade do Senhor. Está aqui, Neemias capítulo 2, verso 8, no final diz assim: e o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Sim, fracasso, resultado de nosso pecado, de nos separarmos de Deus. Sucesso para Neemias era fruto da bênção de Deus. Neemias era um homem humilde que sabia reconhecer seus erros e ao mesmo tempo glorificar a Deus por sua bondade, por sua graça, quando lhe dava sucesso em seus empreendimentos. Humildade é uma virtude essencial na vida de um líder do povo de Deus. Mas é verdade que humildade é uma virtude muito rara, apesar de linda. É difícil manter-se humilde. Eu gosto de dizer que humildade é a virtude que a pessoa perde quando se convence que a possui. Compreendeu? Repito, humildade é a virtude que a pessoa perde quando se convence que a possui. E olha aqui uma coisa, é muito fácil parecer humilde, difícil é ser humilde, não é? Fazer uma cara assim de humildão,
Oh, isso é fácil. O difícil é ter realmente um coração humilde, ter aparência de piedade não é difícil, o difícil é ter um coração piedoso. Mas nós devemos clamar a Deus que nos ajude nesse sentido. Já vou compartilhar com você mais uma característica de Neemias como líder. A empatia. Colocar-se no lugar dos outros, sentir a dor dos outros. Eu leio aqui Neemias capítulo 2, verso 17. Está escrito assim: então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. Quando Neemias vê a condição na qual o seu povo se encontrava, Neemias sente a dor dos que estavam sofrendo em Jerusalém e ele decide trabalhar em favor deles, movido por empatia, por compaixão. Essa atitude de Neemias me faz lembrar as palavras de Mateus que estão lá no capítulo 9, verso 36, quando Mateus faz um comentário a respeito de Jesus, ele diz assim: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu acho isso lindo. Mateus diz, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. As pessoas estavam aflitas e exaustas, ele diz. Estavam vivendo como ovelhas sem pastor. As pessoas estavam tristes, sentiam-se abandonadas. Elas não tinham esperança, não tinham motivação para viver. Pastores em Israel naqueles dias não faltavam. Eram muitos pastores, porém os pastores estavam apacentando a si mesmos. Os pastores eram egoístas, viviam em torno de si mesmos. Faziam da religião um meio de sobrevivência. Normalmente eram líderes arrogantes, orgulhosos, que não se misturavam com o povo, se sentiam superiores às pessoas. E assim as multidões ficavam aflitas, exaustas, como diz Tiago, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus, vendo aquela condição das pessoas, sentia dó, sentia compaixão. Jesus se colocava no lugar delas, Jesus sentia empatia. Oh, meu amigo, minha amiga, acredite, um líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um líder cristão, sente e sofre pelo vazio e pelo desespero dos que vivem sem Deus. Um líder cristão sente a dor dos enfermos e dos enlutados, sente a insegurança dos endividados, dos desempregados, sente a angústia de famílias que estão vivendo em crise. Um verdadeiro líder cristão sente a infelicidade causada pelo cativeiro dos que estão sob domínio dos vícios. Quando há espiritualidade, genuína espiritualidade e verdadeira humildade, então também acontece empatia, compaixão. Neemias nos dá um bom exemplo também nesse sentido. Quer ver um outro aspecto de Neemias? Ele era um homem visionário. Eu vou ler aqui, capítulo 2, verso 5. Neemias 2, verso 5, está escrito assim: e disse ao rei, se for do agrado do rei, e se esse teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Neemias vivia na Pérsia, no palácio do rei Artaxerxes, onde ele era copeiro do rei, mas Deus colocou no coração de Neemias a confiança de que ele poderia voltar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Um homem que enxergou o que poucos viram. Um homem visionário nas mãos de Deus, disposto a fazer uma grande obra para Deus, sem recurso algum, mas acreditando que Deus iria à frente, iria lhe conduzir para a vitória. Dizem que há 3 tipos de pessoas. Aqueles que deixam acontecer, são pessoas assim, passivas. Aqueles que fazem acontecer,
esses são proativos. E aqueles que admiram o que aconteceu são pessoas reativas. Em meio ao caos, Neemias conseguiu ver a cidade de Jerusalém restaurada. Ele confiava em Deus e ele sabia que Deus estava no comando de todas as coisas, que Deus iria conduzi-lo para a vitória. Sim, Neemias era um líder espiritual que confiava em Deus e sabia que a vitória viria como fruto da bênção do Senhor. Neemias era um líder proativo e todos os líderes devem ser assim. Devem ter essa visão antecipada e confiar de que com a bênção de Deus vão conseguir, vão alcançar os seus objetivos. É uma visão com motivação e com empenho. Oh, meu amigo, amiga, a igreja precisa de gente assim, não é? Gente que confia em Deus e que tenha a visão da vitória e vá em busca dessa vitória, dedicando-se ao máximo. Por falar nisso, eu coloquei aqui como quinta característica de Neemias, que é uma lição para nós significativa, exatamente a dedicação dele, o empenho dele. Olha aqui no capítulo 4, verso 23, daqui do livro de Neemias está escrito assim: nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. O contexto aqui é que eles estavam reconstruindo os muros de Jerusalém, no entanto, eles estavam sofrendo grande oposição. Os inimigos poderiam vir e atacar a qualquer momento para impedir que eles seguissem fazendo o trabalho. Por isso que Neemias diz: nem ele, nem os seus irmãos, nem os seus servos, nem os homens da guarda que o seguiam, nenhum deles tirava as roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Um líder disposto a se sacrificar. Veja que Neemias deixou o conforto do palácio onde vivia para sofrer com o povo em Jerusalém. E ali ele estava dedicado e envolvido num trabalho duro, persistente, pesado, além de arriscado. Neemias estava levando a sério, cumprindo sua responsabilidade, fazendo o seu melhor, com a máxima atenção e com o máximo empenho. Eu gosto de ver o apóstolo Paulo nos estimulando a agirmos de igual forma na obra do Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Boas palavras, não é? Bom conselho. Portanto, meus amados irmãos, diz Paulo, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Paulo está dizendo assim: ei, não se deixe desanimar, envolva-se, entregue-se, dedique-se ao máximo, empenho total na obra do Senhor, sejam firmes e inabaláveis, perseverem, sempre abundantes na obra do Senhor, ou seja, faça o seu melhor, dedique-se ao máximo, não meça esforços, dedique, empregue todas as suas competências, toda a sua energia, envolva-se ao máximo, sempre abundantes na obra do Senhor. E Paulo diz assim: sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão, o trabalho de vocês não é sem valor, se de fato está sendo feito no Senhor. Outra característica de Neemias: coragem. Se você verificar aqui em Neemias, no capítulo 5, dos versos 1 até o 13, Neemias revela coragem para enfrentar os poderosos da nação e tomar posição ao lado da justiça. Sim. Neemias não bajulava ninguém, ele tratava todas as pessoas com respeito, com carinho, com bondade, mas também com firmeza. Se os poderosos da nação estavam agindo de maneira inadequada e injusta, então Neemias se levantava, tinha coragem de se levantar contra eles.
porque um homem de Deus não bajula ninguém, trata todos muito bem, mas sempre age com justiça. Quer ver uma sétima característica de Neemias? Altruísmo, desprendimento. Aqui mesmo no capítulo 5, agora dos versos 14 a 18, está escrito que Neemias ele governou por 12 anos, ali quando esteve como governador da Judéia, e ele nunca oprimiu o povo. Os outros governantes fizeram isso sim, porém Neemias não. E mesmo sendo o líder maior, também ele trabalhou na reconstrução dos muros. E está escrito que ele hospedou dezenas de pessoas em sua casa. Neemias não comprou para si terra e não exigiu o salário que era devido a ele, ao governador, porque a servidão do povo era muito grande. Em síntese, Neemias colocou Deus, o seu povo e a sua obra antes de seus ganhos e de suas vantagens pessoais. Um exemplo de altruísmo e desprendimento. Um líder verdadeiramente generoso. Mas, quando eu falo de altruísmo e desprendimento, inspirado na história de Neemias, eu me lembro de um outro líder que é nossa inspiração maior, nosso Senhor Jesus Cristo. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo diz assim, que nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele não usou por usurpação o ser igual a Deus, ele não se apegou a isso, pelo contrário, Paulo diz, ele se esvaziou e se apresentou em figura humana, assumindo a forma de servo e um servo obediente até a morte, morte de cruz. Mas Paulo segue dizendo assim, no entanto, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Por isso que Paulo diz, falando a respeito de Jesus, ele diz assim, tenham em vocês o mesmo sentimento de Cristo. Sim, esse Cristo bendito, maravilhoso, que, sendo Deus, se apresentou em figura humana, sofreu em nosso lugar, porém foi exaltado pelo Senhor. Tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Jesus é a nossa inspiração maior, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, após a reconstrução dos muros, o chamado então feito por Neemias foi no sentido de que o povo ajustasse a vida à palavra de Deus. A principal reforma não seria feita com pedras e com tijolos, mas com a palavra de Deus. Era preciso reformar não só os muros da cidade, mas o coração do povo. Os líderes, Neemias, que era o governador, Esdras, o escriba e sacerdote, homens de Deus, eles apresentaram a palavra de Deus perante o povo, juntamente com os levitas, está escrito aqui, eles liam e explicavam para que todos entendessem. Neemias, no capítulo 8, a partir do verso 9, é dito que todo o povo, diante da leitura da palavra de Deus, começou a chorar, porque eles notaram que precisavam viver uma reforma religiosa. Então os líderes disseram assim, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Veja, não é qualquer tipo de alegria, mas a alegria que nós sentimos porque nos encontramos com Deus e recebemos o seu perdão, experimentamos a realidade do seu amor, a ternura de sua graça. A alegria encontrada em Deus nos dá forças para nós enfrentarmos as tristezas e as durezas da vida. No Salmo 116, verso 11, está escrito assim, na presença do Senhor, há plenitude de alegria. E Jesus disse, é João 15, verso 11, tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Oh, glória a Deus! Vale a pena confiar no Senhor, entregar-se ao Senhor e andar com o Senhor.
Por isso Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Deus lhe abençoe. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Mas para isso, ande com Deus, entregue-se a Deus. Seja como Neemias, um líder, um homem e uma mulher, uma pessoa espiritual, humilde, cheia de empatia. Seja uma pessoa visionária, dedicada, empenhada na obra do Senhor, e que Deus nos dê coragem e nos dê altruísmo, desprendimento. Como Neemias, nós também estamos todos envolvidos em uma obra de reforma. Em nosso caso, a reconstrução é da nossa vida espiritual e das pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos dar nenhum espaço ao inimigo para que ele, assim, não obtenha vantagem sobre nós. Nós precisamos dia a dia nos rendermos aos pés de Cristo para que o Espírito Santo desenvolva em nós as virtudes necessárias para a vitória. Deus lhe abençoe, permaneça firme na sua fé. Que Deus, cada dia mais, por sua bendita graça, possa usar você e que, através das suas palavras, seu exemplo e seu trabalho, o nome do Senhor seja glorificado. Confie na vitória que vem do Senhor para todos os seus filhos. Deus nos tem chamado e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair. Vai me conceder mais o seu poder. Basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou. O seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar. Se eu nele esperar e confiar, seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder.
alguém disser que transportou montanhas pela fé, um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer, nessa graça vou vencer. Vou Maravilha saber que com a bênção de Deus nós vencemos sim. Mas olha, fator imprescindível para a vitória. Nossa vida tem que estar nas mãos de Deus, alicerçada na palavra do Senhor. Lembra que Jesus disse? Aqueles que ouvem sua palavra e a praticam, essas são pessoas prudentes que constroem sua casa sobre a rocha. E Jesus diz, quando vem chuva forte, ventos impetuosos, essa casa não cai, permanece firme porque está construída sobre a rocha. A rocha é o próprio Cristo e a sua palavra. E você já reparou que eu estou aqui nas minhas mãos com essa linda revista, A Procura da Verdade. Eu apresentei no início do programa e repito agora, se você ainda não tem esse material e desejar tê-lo, peça que a gente lhe manda. É gratuito. É um guia de estudo da Bíblia, são 15 temas bíblicos apresentados aqui, para que você conheça a palavra de Deus e a pratique, e assim você esteja firmado sobre a rocha e você se torne um grande homem e uma grande mulher de Deus. Quer esse material? É só pedir que a gente lhe manda. Você pode entrar no site biblia.com.br agora e fazer o pedido da revista A Procura da Verdade. Outra possibilidade é você ligar para a gente nesse telefone aí em dia útil e horário comercial. E ainda tem o WhatsApp. Você pode mandar a mensagem agora, número 12982440077. Você manda a mensagem agora e diz assim, eu quero a revista A Procura da Verdade. E nós vamos enviá-la para você gratuitamente, para que você possa estudar a Bíblia, cada dia mais conhecer a Deus, ser transformado pela graça de Deus, e se tornar um valoroso homem, uma valorosa mulher nas mãos do Senhor. Esse é o propósito, esse é o desejo do seu coração? Eu creio que sim. Por isso que você está aí assistindo essa mensagem. E agora eu quero convidar você para orar comigo. Vamos pensar juntos em Deus? Pai querido, Senhor, Tu sondas os corações e sabes de tudo. Nessa hora eu te peço, Senhor, abençoa todos que estão orando comigo, Senhor, para que o nosso coração verdadeiramente esteja inclinado a Ti e que, inspirados pelo Teu Espírito, por Tua Palavra, pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo, nós possamos Te amar de todo o nosso coração e que nós amemos os nossos semelhantes e vivamos todos para a glória do Teu nome, envolvidos na missão que nos confiaste. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Terei prazer, se o Senhor permitir, de na próxima semana estar outra vez aqui com você.
Um abraço, fica com Deus, a gente se vê. Tchau, tchau.